Tô por loucura, racha coco sem bop pra mané. Sem desperdiçar energia, várias patifarias querendo me arrastar. Dando ideia pra essas heresias, sou de periferia, tipo ruim de se enganar. Mas deixa os bicos zoar, ninguém vai assumir, mas todos querem brilhar. Minha intuição quer cantar, tira um segundo pra ouvir, que eu não costumo falhar. Ideia zoada nem constar, nem pago pra mostrar. Pessoal, sexto ano, bem-vindos! E aí, estamos iniciando nossa primeira videoaula ao som da Tássia Reis. Vocês já ouviram a Tássia Reis antes? Vou aumentar um pouquinho, olha só. Tira um segundo pra ouvir, eu não costumo falhar. É esse som maravilhoso da Tássia Reis. E daqui a pouco vocês vão entender porque a gente começou nossa aula ao som da Tássia, tá bom? Antes, eu quero fazer alguns informes, tá bom? Primeiramente, essa é nossa primeira videoaula, né? Nossa primeira videoaula. E o que foi que eu encontrei que era mais possível, né? Para que a gente conseguisse ter os conteúdos armazenados. É uma forma também de vocês voltarem aqui no canal do Arte Afrontosa, vir aqui buscar, ver novamente o conteúdo, anotar alguma coisa que acha que eu falei e, não sei, perdeu a informação pela memória, mas é isso. Eu acho muito potente, né, essa ideia da videoaula, porque fica armazenado. Eu acho que eu tô muito mais, assim, vinculada à ideia do armazenado, né? Dos conteúdos que estão sendo mediados e ficam armazenados. E também porque essa semana foi uma semana muito complicada em relação à rede, à internet. É muita gente usando, é o mundo inteiro usando a internet. Então, de fato, sobrecarrega, principalmente no período da manhã, que é o período das nossas aulas, né? Então, desculpe. Tem essa sobrecarga da rede, e aí para garantir que a aula aconteça com uma certa linearidade, eu optei por a gente usar esse canal, né? Pra gente tá aí engajando nossas aulas a partir disso. É o seguinte, eu vou dar 5 segundos para vocês irem buscar o caderno, a caneta, o lápis, a borracha, o que tiver que pegar, certo? De material, para que eu comece nossa aula. Aliás, a aula já começou, né? Nós já começamos ao som da Tássia Reis. Enquanto vocês estão indo lá pegar, ó, eu vou aqui aumentar o som, ó, esperando vocês. 5 segundos, viu? Vão lá pegar e voltem. Zé Fini, aqui é claque bom. Menos enrolação e mais ação. Mais participação e mais ação. Menos falação e mais ação. Faladores falam muito, eu não. Não tenho tempo a perder. Quero vencer, punir e lutar por você. Se depender de mim, vou merecer o respeito que aprendi que devo lutar pra ter. Isso me fez bem. Vamos lá? Quero vencer, punir e lutar por você. Daqui a pouco, vocês vão entender por que a gente começou com a Tássia Reis, tá bom? Mas antes disso, vamos ao que interessa, né, de fato. Deixa eu fazer aqui um resumo do que tem acontecido, do que já aconteceu na nossa aula. Eu tinha solicitado a vocês assistirem um filme chamado Vem Dançar, protagonizado por Antônio Bandeira. Abre parênteses, às vezes eu sinto que fica muito direcionado assim, né, assim, eu passo um filme porque eu tô trazendo pra vocês o histórico da devolutiva, né. Eu tinha passado um filme, a maioria das pessoas na aula anterior tinha me informado que não tinha assistido, ou porque tinha esquecido, ou porque isso, ou porque realmente de fato esqueceu. Uma coisa que eu acho muito importante trabalhar, né, com meus aprendizes é a questão da verdade, né? A gente não precisa dialogar com a mentira. Fez. Não fez, é importante falar. Não adianta, eu não fiz porque faltou internet, ou eu não fiz porque o cachorro comeu o roteador do Wi-Fi, entendeu? Essas desculpas não colam mais. Vocês estão em casa, tem toda a possibilidade e todo o tempo do mundo para sentar e assistir um filme. É um filme que dá para você assistir com sua mãe, com seu pai, em família. É um filme empolgante que tá ali abordando a dança, né? Então, eu fico um pouco chateada
quando não tem essa devolutiva, então isso significa que vocês não estão se dedicando. E mais uma vez, eu quero falar pra vocês, acho que eu já tinha falado isso presencialmente, eu não tô tão preocupada com a questão da pontuação, com a questão da pontuação. O que é a professora Ádila, né? O que é a arte educadora Ádila tá preocupada? Eu tô preocupada que vocês aprendam. Eu tô preocupada que o conteúdo chegue com qualidade, tá? É o seguinte, veja bem. Eu vou fazer um resumo, assim, do filme, tá? Porque a gente vai precisar desse resumo pra dar continuidade ao assunto que vem aí, tá certo? Então, já que tá todo mundo aí com papel, caneta na mão, anote, faça o cabeçalho bonitinho, coloque videoaula número 1, tá? E aí, eu sugiro que nesse formato de aula que nós estamos, que seria o mesmo de estar online, né? E nesse caso aqui ainda é melhor, porque o vídeo fica gravado e você volta aqui para buscar informação. Eu sugiro que vocês façam tópicos no caderno, né? Da aula, do que tá acontecendo, da conceituação das coisas. Nesse primeiro momento, gente, eu vou dar para vocês fazer um resumo sobre Vem Dançar, né? É um filme, primeiramente, baseado em fatos reais, a partir da história de Pierre Dulin, que é um dançarino norte-americano. E aí depois, quem tiver interesse, né, acho importante buscar na internet, no Google, dar um Google quem foi Pierre Dulin. E, enfim, dá uma olhadinha porque importa, né, a gente vê o rosto das pessoas que estão protagonizando as histórias que são fictícias, que vão para filmes, né, são estreladas pelo mundo artístico, mas que por trás tem um fundo de verdade, né. Olha só. Existe todo um contexto de classes sociais ali dialogado no filme. Existem os jovens que estão ali na sala de aula, mas é conhecida como a sala da detenção, entendendo a sala de aula como um lugar de encarceramento para jovens que têm dificuldades e problemas sociais. Então, essa é uma das primeiras coisas que a gente precisa observar, tá? Por que, professora, eu preciso observar isso? Porque, gente, eu simplesmente não quero ter aprendizes que são reprodutores do que ouvem. Eu quero ter aprendizes que pensam. Quando eu passo um filme para vocês, eu quero que você olhe isso e eu quero que você relacione isso com o lugar que você mora, né? Eu quero que você tente identificar isso na realidade que você vive. Ah, professora, eu não vivo nada daquilo. Acho que não tem nada a ver. Será? E como é o seu caminho para a escola? Se você vai de ônibus, se você vai a pé, se você vai de carro. O que é que tá ali passando no filme que você já presenciou ou que você sente que acontece, né? As diferenças, aí tem todo um processo, né? Ou no próprio noticiário, na televisão, né? As diferenças de classes sociais, né? Tem um professor que tá ali que ele é persistente. Aí eu já tô fazendo esse resumão, tá? Tem uma característica muito forte do professor, que ele é um professor super persistente ali no que tá fazendo. E ele começa a trabalhar com jovens que estão na classe da detenção. E aí eu quero que vocês pensem. São sexto ano, mas dá pra pensar. Escola é encarceramento, né? Escola é um lugar de prender. Então, aquela classe norte-americana que está ali, ela é colocada dessa forma também pra gente repensar nossa realidade, né? E aí, a gente compara a realidade brasileira, dos professores que estão ali, que na maioria das vezes não conseguem atender as demandas, né, das turmas, por várias coisas, pela baixa demanda de salário, né, pela baixa renda econômica mesmo. E não só, né, por toda a desvalorização, e aí o filme entra nesse contexto. E aí chega no lugar da dança de rua, né? Que o professor ele vem com a dança toda elaborada, com a dança de salão e tal. E os alunos resistem àquilo porque eles entendem que aquela não é a realidade, e de fato não é. E aí chega em determinado momento do filme que se apresenta uma bailarina, né? O professor chega com a bailarina e aquilo desperta em todo mundo a vontade de dançar, mas também desperta em todo mundo o desejo de apresentar o que eles já sabem, né? Que é a dança de rua, que é onde eu quero chegar com vocês. Então, basicamente, o filme aborda isso, né? Quem não assistiu, assista, vem dançar, tá certo? E aí agora, nosso pontapé, né, de continuidade é o hip hop, é a linguagem do hip hop. A gente vai entender quais são os pilares do hip hop,
tá? O que ergue, o que é, como é que acontece, onde surgiu. A gente vai começar a entender a história do hip hop. E aí chega o lugar que eu falei da Tássia Reis, né? Tássia Reis é uma rapper, mulher, negra, brasileira, né? Que tá aí super engajada na música. Porque eu sempre trago a perspectiva da mulher. Porque geralmente essa história é negada, né? Às vezes falou rap, a gente, na maioria das vezes, no senso comum, quer associar aos meninos, aos homens, né? Aos rappers, aos grandes rappers. Mas tem as rappers mulheres, né? Que estão aí, que estão conquistando cada dia mais. Falta muito, né? Pra conquistar esse lugar da música. E aí eu quero que vocês pensem. Eu já tô aqui dando aula, a gente não tá conversando aleatoriamente. Aí eu quero que vocês pensem, né? Que o ramo artístico, ele está para quem, né? Professora Adila, ela fala de arte, mas essa arte que ela fala é arte para quem, né? Quem está no cenário da arte? Eu me vejo próximo à arte, né? Eu estou inserida nesse lugar artístico. Arte é só desenho, né? Que aí a gente vai quebrar vários padrões para a gente entendendo que existem diversas linguagens e diversas formas de entender a arte. E eu sou apaixonada. Vamos lá, então. Hip hop, gente. O hip hop, eu não sei o que vocês pensam, não sei se vocês acham que é só um estilo musical, ou se é só um estilo de dança, ou se é só o DJ, ou se é só o rap ali tocando e tal. Mas eu tenho um histórico grandão, que a gente vai dividir essa videoaula em 2 etapas, tá certo? Para que as coisas não fiquem emboladas. Como eu não sou YouTuber oficial, eu tenho um limite de tempo para postar os vídeos, tá? Então também não pode ser muito extenso por isso, então eu vou postando por etapas. Mas vamos lá, tá certo? Gente, a história do hip hop, quando a gente começa a ouvir falar do hip hop, né? Isso gera várias provocações dentro da gente, porque vai gerar esse lugar de inquietação. O que é o hip hop? É um estilo musical? É um estilo de dança? É tudo junto? O que é isso? Onde começa a história do hip hop? E eu vim contar pra vocês que a história do hip hop, ela começa lá na década de 70. Tá certo? Década de 70, anote aí, seu primeiro tópico. Eu acho que é o primeiro, né? Eu já falei muitas coisas aqui que são importantes. Outra coisa, pode ser solicitado em algum momento atividades ou alguma coisa assim online para vocês responderem. Então, estejam atentos ao que eu tô falando, tá? Pra poder ter a informação corretinha, tá? Então, a história do hip hop, ela deslancha no ano de 1973, especificamente. A gente fala da década de 70, mas onde de fato foi o marco foi em agosto de 73, tá bom? Mas antes disso, eu quero contar pra vocês que onde foi que surgiu, professora? Onde surgiu o hip hop? Beleza, a gente tem Nova York. E Nova York tem vários distritos. 5 distritos especificamente. Um deles é o Bronx. Bronx. B-R-O-N-X. Anotem. B-R-O-N-X. Bronx. O Bronx é uma periferia de Nova York, mas nem sempre foi assim. E é a partir daí que eu quero começar a contar pra vocês, tá certo? Olha só. O Bronx, gente, ele era habitado pela classe média que estava ali presente naquele espaço, né? Então era um bairro de classe média, de uma classe média operária, na verdade. E muitas coisas aconteciam. E pelo fato de essa classe média que povoava o Bronx, chegou um certo período que tudo começou a entrar em declínio, né? E por que começou a entrar em declínio? Por diversos fatores econômicos, demográficos, demográfico territoriais, econômicos, demográficos, imobiliários, e foi um momento de muito caos naquele período de Nova York. E o Bronx estava sem assistência nenhuma do governo. E depois disso, o bairro começou a deteriorar. Olhando para essa realidade do Bronx, sabe, o Bronx, olha só, eu falei que
existem distritos, né? Que o Bronx é um dos distritos. Gente, desculpa, mas eu também não vou cortar o vídeo toda vez que eu tropeçar na palavra, senão a gente não caminha. E eu sempre vou ficar voltando. Mas vamos lá. Olha só. O Bronx tem cinco distritos. Um deles é o Brooklyn. Sabe onde todo mundo deu Chris? Chris é do Brooklyn. Então, pausa. Geralmente, quando a gente vai falar do Bronx, as pessoas confundem. É porque vocês não estão conseguindo... eu já falei pra vocês como escreve, mas vocês não conseguiram visualizar a escrita especificamente. As pessoas confundem o Bronx com o Brooklyn, que é onde Chris, de Todo Mundo Odeia o Chris, né? É onde se passa a história de Todo Mundo Odeia o Chris. O Bronx é um dos distritos e o Brooklyn também. Então, são regiões periféricas de Nova York. Então, naquele período bem difícil, lá na década de 50, né, que tudo começou a entrar em declínio, então o governo não conseguiu, o poder público estava totalmente ausente, né, para manutenção e fomentação daquele bairro. Então, tudo começou a entrar em declínio. E aquela classe média operária começou a entrar num processo de desemprego, começaram a abandonar seus imóveis, começaram a sair. E aí, de repente, o que é que acontece no Bronx? Olha eu errando. No Bronx. O que é que acontece no Bronx? Uma epidemia de incêndios. Nossa, tudo começou a incendiar, pegar fogo do nada, de jeito nenhum. Tinha uma intenção. Como a classe média operária branca, né? Branca, que eu falo as pessoas brancas que estavam ali, né? Presentes, que eram a galera da classe média. Começaram a deixar o bairro, seus imóveis também começaram a entrar em deteriorização. E nisso, os negros, os latinos, os hispânicos vinham chegando. Porque a falta, né? O caos, o processo caótico que se estabeleceu ali, ele deixou muita gente nessa condição de ter que sair do bairro. E nisso, as pessoas negras, hispânicas, latinas foram começando a povoar aquele espaço. Só que, o que é que a classe média queria? Queria alugar seus imóveis que eles estavam deixando para poder alugar. Só que, como é que as pessoas pobres iriam alugar? Não dava, né? Preço dos aluguéis lá em cima e o valor aquisitivo da população lá embaixo. Então, se o aluguel era R$1.000, a pessoa não tinha nem 200 para conseguir pagar. Então, o que aconteceu nessa epidemia de incêndios? A galera, o pessoal começaram, os donos dos imóveis, começaram propositalmente a incendiar os imóveis, porque isso garantia que o governo iria pagar o seguro deles, mas isso também foi constatado, que os incêndios eles eram criminais, né? Então, os próprios donos dos imóveis tacavam fogo nas suas propriedades para poder o governo ressarcir eles com o seguro, porque o dinheiro do seguro era certo, mas o valor do aluguel não, porque aquela população que estava começando a povoar ali não tinha condição alguma de pagar, né, o valor que estava sendo cobrado. Então, é nesse período que a população branca sai em revoada do Bronx, é que o Bronx vira gueto, vira periferia, né? Vira periferia o Bronx. E aí é que vai começar o início da história do hip hop, né? Mas como? Então, a população negra que se estabeleceu ali, veja bem, quando a gente está estudando arte, a gente acaba estudando também a história do mundo, né? A história das coisas, como elas aconteceram, né? O que é que estava alavancando todo aquele processo para acontecer. Abre parêntese, recorte contemporâneo. É preciso que vocês saibam e que todos nós, saibamos que pós esse período de pandemia, a arte ela vai se reformular sim. Não vai continuar a mesma coisa, nada vai continuar a mesma coisa. Os conteúdos dos futuros livros irão mudar, né? A ciência vai mudar, a gente precisa mudar. Então, tá tudo aí posto para que haja mudança. Se a gente for observar a história das pandemias, né, no mundo, elas provocam mudança em todos os âmbitos. E com a arte não é diferente. Então, gente, a população negra, então, com o governo ausente ali no Bronx,
a população negra, ela estava sem emprego, né? O caos social, o uso de droga, a formação das gangues. Mas com isso, eu não tô querendo associar, porque fica muito distorcida a história. Com isso, eu não tô querendo associar de jeito nenhum, porque eu sou mulher negra, antirracista. Com isso eu não tô querendo associar a ideia do povo negro a essas coisas ruins que estavam acontecendo. Eu quero salientar que o governo ausente naquele período proporcionou todo esse caos social, essa ferida social. Então, com o surgimento das gangues, com o abandono do território, né? Tudo começou a ficar muito violento no Bronx, tá? E aí, a partir dessas coisas que eu falei, e todo final de aula, eu vou finalizar aqui, porque eu acho que eu já fiz um bom resumo. Ai, gente, acho que eu tô muito nervosa, porque eu tô gravando. Mas vamos lá, vamos lá. Nervosa no sentido, toda hora eu tropeço na palavra, parece que eu tô... Enfim, tenham paciência comigo, viu? Tô tentando. Então, todo final de aula eu vou colocar aqui pra vocês o que é que eu quero que vocês busquem. Professora, e como é que eu vou devolver pra senhora? Como é que eu vou fazer essa devolutiva pra senhora? Vocês vão postar aí embaixo no comentário, tá? A resposta de vocês. O que é que eu quero? Eu quero que vocês enumerem 3 tópicos, aí vocês colocam um embaixo do outro. 1, 2, 3 e... Peraí, eu quero espirrar. Então, vocês colocam 1, 2, 3 e coloca 3 tópicos de toda essa história que eu contei pra vocês, desde o lado Vem Dançar até essa parte agora que eu tô falando do Bronx, tá bom? Da história do Bronx. Vocês vão enumerar 3 tópicos. 3 tópicos de cada são suficientes aí embaixo no comentário. E aí, no próximo vídeo, quando vocês comentarem, eu dou a devolutiva da resposta de vocês, tá certo? Esses comentários, eles validam a atividade de vocês que estão sendo concluída ou não, tá certo? Então, é isso. Aí a gente começou a introduzir a história, né, do hip hop. Você já sabe que foi na década de 70, que foi no bairro do Bronx, que inicialmente não era periferia, mas depois se tornou gueto mesmo, se tornou periferia, né? Devido a todo o processo que estava acontecendo, a ausência do governo e tal. E aí, é isso. Até aqui é isso. E eu quero que vocês façam uma relação, professora, como relação? A relação do filme que vocês assistiram, que eu pedi pra vocês assistirem, com essa história que eu contei do Bronx, tá? Por isso que é importante, porque uma coisa vai ter a ver com a outra. Tá certo, meus amores? Um beijo. Vamos terminar aqui a aula ao som de Tássia Reis, certo? Escutem essa mulher maravilhosa, assim que puderem. Ela tem letras maravilhosas, né? É um rap massa, bacana, pra gente ouvir durante essa quarentena e relaxar mais, tá bom? Beijo. Vou merecer o respeito que aprendi que devo lutar pra